Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, como vocês viram também no título e como tão aguardado, o resumo das melhores batalhas e também das polêmicas que rolaram na Ultimate Drift. Esse vídeo era para ter saído mais cedo, mas na segunda-feira, que era quando ia sair esse vídeo, eu resolvi abrir uma live que muitos de vocês acompanharam com a gente. Tivemos algumas presenças de diversos pilotos que estavam ali no chat trocando uma ideia também, a gente batendo bola ao vivo ali, né, trocando uma ideiazinha, vendo questões de regulamento, e no fim das contas a gente conseguiu chegar mais ou menos em quais as batalhas, selecionamos meio que as batalhas ali, eu acabei anotando aqui, que tiveram as polêmicas e qual que foram as melhores também, para então estar trazendo o vídeo para vocês com esse resuminho mais breve também, com alguns vereditos importantes sobre as polêmicas que rolaram no final de semana. Se você está curtindo esses conteúdos do canal, considere deixar o seu like e se inscrever, ativa o sininho para não perder nada que acontece, são diversas transmissões, lives que a gente faz de diversos campeonatos ao redor do mundo, torcendo principalmente para os brasileiros, como teve no final de semana da Ultimate, a gente fez a live da Fórmula Drift Japan, em que o Fausto se deu muito bem, o vídeo de resumo do Fausto também está aí no canal, e nesse final de semana vai ter a Fórmula Drift Japan 2, onde o brasileiro está atualmente na primeira colocação e a gente vai se acompanhar e torcer para ele. Enfim, sem mais enrolações, bora então pro vídeo desse final de semana que deu bastante polêmica e bastante coisa do que falar. Então, bora pro vídeo. A primeira batalha que a gente vai ter aqui na realidade da Light é uma semifinal, que é Lucas Medeiros na liderança contra o Sobral. Sobral que teve recentemente um belo acidente com o carro dele, né? Deu uma bela... refez o carro. E aos poucos estou percebendo uma evolução no Sobral, por isso que eu trouxe aqui também uma das melhores batalhas aí da categoria Light no final de semana, né? O Luquinhas, como sempre, representando muito bem, né? Ele que está andando agora na categoria Light e Pro, agora com a Mercedes V8 na categoria profissional. A gente vai ter batalha do Luquinhas também aqui da categoria Pro. E o Sobral que, né, se eu levantei tanto a bola assim do Luquinhas, o Sobral conseguiu fazer uma boa perseguição, né? Ele que aqui no início veio com um pouquinho mais de ângulo, mas depois consegue manter essa proximidade, consegue colocar um ângulo bom ali, uma boa mímica. Tira um pouquinho aqui no geral, dá uma cortadinha aqui ali, mas no geral a transição passa lambendo, ele até se assusta depois, né? Tira a frente do carro, provavelmente. Aqui mais uma vez uma balançadinha, mas no geral uma ótima batalha. Lembrando que estamos falando da categoria Light, né? Então é uma batalha que deu muito bom. E aqui uma das polêmicazinhas que teve no final de semana, uma dúvida que gerou no final de semana. O Luquinhas, o carro dele superaqueceu e ele solicitou 5 minutos para esfriar a caranga, né? E aí no fim das contas gerou-se a dúvida aí para o Sobral, que depois acabou indo até os juízes para tirar essa dúvida, né? Se era possível solicitar 5 minutos para isso, e sim, é possível. O que não pode fazer é mudanças de libra de pneu, de setup, de suspensão. Justamente serve para problemas que acontecem mecânicos. E de certa forma o carro superaquecer, às vezes uma ventoinha estragou, uma ventoinha parou de funcionar, acaba sendo sim um problema mecânico. Então sim, pode-se utilizar os 5 minutos para fazer um cooldown aí no carro. E aí passando para a inversão então, a boa lançada já do Sobral, dá uma perdidinha de ângulo, uma pequena balançadinha. O Luquinhas está esperto na mímica dele, e buscando a proximidade, dá aquelas roubadinhas na linha de leve, roubadinha no ângulo de leve também. Como é mais normal, a gente vê o perseguidor aplicando para ter aquela maior proximidade o tempo todo. Aqui no final acho que o Sobral podia ter vindo com mais ângulo ali naquele inside clip. Mas, mesmo assim, os dois finalizaram realmente uma bela batalha aí pra Light, né? A gente espera menos desempenho justamente da Light, que foi uma batalha bem bacana de proximidade, uma boa liderança por parte dos dois, uma boa proximidade fixada ali por parte dos dois, né? Então, a gente realmente vê um belo nível aí das batalhas da Light, né? Essa aqui é uma batalha de semifinal, então realmente já estava mais nas finaleiras, mas fica o destaque pro Sobral, que um pouquinho a mais podia talvez ter dado uma dorzinha de cabeça para o Luquinhas, que vem se destacando não só na Light, como também na Pro. Pelo IP2 da qualificação, a mesma final de Piracicaba. Lá em Piracicaba o Gato roda na lead dele sozinho e acaba entregando a batalha. Aqui o Luquinhas acaba cometendo um erro, principalmente na lançada. Ó. A gente vê realmente que ele demora para... não é uma lançada muito rápida como ele já tinha apresentado em alguns outros momentos ali. Ó. Freia bastante até o Gato, né? E aí ele tem que fazer a lançada, o carro já com o motor meio xoxo. Os juízes provavelmente interpretaram aqui que o Luquinhas atrapalhou o Douglas na lançada. E ali pra frente o Lucas, né, como de praxe, vai finalizando uma boa passada de lead, né? Do nível que a gente já se espera. E o Gato também, né?
buscando aproximação ali, tirando um pouquinho de ângulo aqui e ali para manter o ritmo o tempo todo na porta do Luquinhas. Mas essa lançada ficou um pouco estranha, né? Então o Luquinhas não carregou a velocidade que precisava, pezinho de princesa, pisou fofo por ali. E aí na inversão, o gato faz a lançadinha que ele estava fazendo o tempo todo, lançou talvez um pouquinho raso, mas ainda assim vem vindo bem, enquanto isso o Luquinhas vem colando na porta dele. Um pouquinho mais de ângulo para dar aquela tacadinha também, o Luquinhas sabe que Chevette é arisco, que é rapidinho, não pode dormir no ponto, senão vai embora. Mas mesmo assim os dois vêm vindo muito bem aí. Mais distância, né? Do Lucas em relação ao Douglas também na perseguição. O gato ficou mais coladinho, por mais ter tirado um pneuzinho provavelmente ali no final. Mas eu acredito que a lançada tenha sido o ponto principal ali que definiu, né? Porque o gato mal e mal conseguiu lançar, né? Ó, passou do ponto de lançamento como perseguidor, então alguém tem que ter a responsabilidade disso, né? A gente viu uma estranheza de velocidade ali por parte do Luquinhas da lançada, então meio que os juízes interpretaram que o Luquinhas não fez total aceleração parcial para a lançada, atrapalhou o gato não conseguiu lançar direito, então culpa do lead que não lançou, digamos assim, ou fez uma dupla iniciação, uma iniciação atrasada. Talvez não seja um zero, mas é um erro considerável que atrapalha bastante ali o perseguidor. Fica bem difícil de perseguir a ponto de talvez, em alguns casos, ser realmente imperseguível. Vamos só passar o pódio aqui da Light. Então, o Gato em primeiro lugar, Luquinhas em segundo, e terceiro o Eduardo, em quarto ali o Sobral, em quinto aí o Jorginho. Lembrando que o Luquinhas também foi o P1 da Qualify, bora agora então para a categoria principal. E aqui explicando mais ou menos o que rolou nessa final. E agora a gente vai para a primeira batalha da Pro, que foi a primeira batalha do dia da Pro. E para mim foi a melhor batalha do final de semana. Só teve uma queimada só, mas beleza. Gustavinho Radical contra Sartor. Sartor que se classificou em 17º e o Gustavinho em 16º. Meus dois para lançada. Prestem bastante atenção na lançada do Gustavinho. Normalmente na Qualify o Gustavinho estava só vindo e lançando, quase que nem precisando utilizar toda a pista para fazer o seu jogo ali, né? De Furikai, podemos assim dizer. Mas veja como ele desce de uma forma até mais tranquila e aí arremessa então o seu Furikai, não alterando tão bruscamente o que ele já vinha fazendo na lançada dele. Ele vem fazendo um belo muro os dois pilotos, a transição dupla agora nem side clip. Sartor talvez fique um pouquinho para trás aqui, dá uma tiradinha de ângulo, mas também em compensação o Gustavinho tira um pneuzinho por ali. E às vezes agora na DC Zone, mergulhando pro inside clip e botando bastante ângulo. Vem para transição final, o Sartor dá uma roubadinha de leve, mas consegue botar na porta do Gustavinho. Os dois finalizam uma batalha insana, meus amigos. Essa pra mim é a melhor batalha do final de semana, gurizada. Vou até deixar rolar o replay pra vocês. Que passada, parabéns para Matheus Sartor e Gustavinho Radical. A gente vai passar essa aqui, que foi a primeira. A galera já assistiu, vocês assistiram o Ultimate provavelmente no final de semana, né? Mas essa batalha aqui foi uma batalha que foi empate. No desempate o Gustavinho acabou cometendo um errinho a mais aqui, outro ali, né? Principalmente na transição do inside clip e acabou perdendo a batalha. Mas essa aqui que foi empate foi uma batalha simplesmente insana. Lembrando que o Gustavinho foi campeão da Light do ano passado e o Sartor campeão em 2021, né? O Sartor que está atualmente P1 na Pro. Olha como o Gustavinho já vem brigando de frente com um dos maiores nomes aí, o cara que atualmente vem se desenhando campeão desse ano, que é o Matheus Sartor. Vem pra inversão na lançada, o Matheus Sartor buscando aproximação para cima do muro, não vem tão colado, vem adicionando o ângulo para tentar buscar aproximação ainda mais. O Gustavinho tá por ali presente também, dando uma cortadinha aqui ali, aquele padrão, transição dupla, um bom ritmo implementado por parte do Gustavinho nessa transição que o Sartor tinha ficado para trás antes. Vem os dois agora buscando a DC Zone, o Gustavinho ficou um pouquinho mais para trás por aqui, dá uma cortadinha de leve, vem buscando side clip, uma boa transição por parte dos dois, o Gustavinho também dá uma cortadinha nessa última parte da pista e finalizam os dois. O Gustavinho ali comemorando bastante depois de passar da linha final. A gente vai olhando aqui o side by side. Realmente muito bom ali o muro dos dois. A proximidade dos chase dos dois nessa primeira parte muito similar. Aqui o Gustavinho foi superior na perseguição. Olha como ele faz certinha a mímica das duas transições na sequência. Mas aos poucos o Sartor dá uma despachadinha dele e aí inverte, né? Na volta 1 o Sartor é quem cola lá no Gustavinho. Então num ponto o Gustavinho estava melhor de chase, no outro o Sartor estava melhor de chase. As duas lideranças muito similares, duas lideranças muito boas. Então realmente um empate aí que os dois conseguiram proporcionar com, no meu ponto de vista, a melhor batalha do final de semana.
Como eu falei na segunda batalha, na transição dupla, o Gustavinho acabou até se embasbacando, porque ele veio muito perto, né? Então ele estava muito bem ali apostando naquela parte da pista para manter o ritmo para com o Sartor. Mas acabou que na segunda batalha o Gustavinho acabou errando um pouquinho ali naquela parte e pagou o preço e acabou perdendo a batalha. Então, bora para a próxima batalha. Essa aqui foi uma top. Será que a próxima é polêmica? Aqui a princípio a gente teve uma polêmica, né? Uma dúvida talvez. Eu não lembro qual era. Perdão. Mas o Lúcio já deu uma despachadinha no Juninho. É o Juninho agora, mas dá uma caída meio cedo do muro, meio estranha. O Juninho vem tentando buscar a aproximação aos poucos, mas vai sendo despachado. O Lúcio faz uma transição bem rápida ali com um pouco o ângulo carregado. Vem com não tanto ângulo aí também. E eu gosto que vocês lembrem dessa passada aqui, meus amigos. Vem agora para a transição final. Uma transiçãozinha meio sem ângulo. Acaba cortando ali a quarta caixa, né? E finaliza no touch goal ali o Lúcio Turossi. Os problemas que o Lúcio teve nessa passada foi que ele foi muito diferente do que aconteceu na volta dele de Qualify, né? Ele veio na lançada, mas eu não sei o que aconteceu, o carro não carregou velocidade talvez, a gente vê que nem sobe muita fumaça, também acaba caindo, meio estranho. Aí a transição muito rápida, com pouquíssimo ângulo carregado. Talvez os juízes interpretaram que ele estava fazendo uma linha, um estilo de tocada na lead que era mais despachando o perseguidor. A gente vai vendo que o Juninho, mesmo tentando roubar no ângulo, ele não consegue buscar o Lúcio, né? E agora é mergulhada para a parte do miolo. E aqui o Lúcio, transição sem muito ângulo também, sem muita fumaça, acaba cortando essa última zona. E aí finaliza a passada. Os juízes talvez interpretaram aqui que o Lúcio tentou despachar o Juninho, né? Aquela punição que é complicada aí para os líderes, né? Aí vem agora o Juninho na lançada, não vem com tanto ângulo, mas vem tentando buscar a linha ali para cima do outside zone. O Lúcio vem estudando os movimentos dele, a transição dupla agora, a diferença de ângulo que é aplicada, até o próprio Lúcio na perseguição. E aí vem os dois buscando a segunda zona externa, agora vem para mergulhada, o Lúcio dá uma mergulhada maior ali, mas acho que mantém o pneu dentro da pista. E a transição final. E aí finalizam a passada ambos os pilotos, né? Então a gente vai pro side by side, né? Os dois muros foram mais ou menos, mas então, digamos que o Lúcio errou de linha e de ângulo e o Juninho só errou de ângulo na lead dele nessa parte aqui. O Lúcio conseguiu seguir, o Juninho não. Aí vem para a transição rápida do Lúcio, né? Até um pouco estranho, eu posso assim dizer, né? E talvez tentando despachar um pouco, o Juninho tentando roubar ali para tentar se aproximar. Já do outro lado lá o Juninho veio bem, né, na primeira da segunda caixa. Ângulo de novo não era o fator essencial do Juninho, ele estava pecando em ângulo mesmo. Mas no geral ele cortou menos também, proporcionou com maior facilidade ali uma volta de perseguidor por parte do Lúcio. Talvez o protesto tenha vindo por parte dessa parte, como vocês podem ver aqui na volta 2. Parece que o Juninho está alinhado ali, né, nesse final. Eu não sei se o protesto que talvez foi pedido, não tenho a confirmação nesse caso dessa batalha. Mas pode ser que... Não, acho que foi só a impressão. Vendo nessa câmera fica bem claro mesmo que ele mantém as rodas, né, mantém no drift. Então, assim, fica bem complicado porque os juízes provavelmente interpretaram aqui o que a gente vai ver mais pra frente, a volta do Bruno Bar, que muita gente ficou pistola também. Mas aqui que o Lúcio, querendo ou não tô dizendo que é de propósito ou não, estamos avaliando, né, meio que como juiz o que tá acontecendo na pista, o Lúcio acabou aplicando uma tocada que aparenta ser uma tentativa de despachada do perseguidor, o que não proporciona para o perseguidor uma perseguição de verdade. E aí parece que é o perseguidor que está tomando fumo, mas na realidade é o lead que está errando. Nesse caso aqui fica até um pouco claro para a gente. E aí na inversão o Juninho fez uma lead melhor, assim, proporcionando mais a perseguição do Lúcio, não cortando a última zona, fazendo bem certinho o movimento ali no side clip. O primeiro muro foi bem parecido por parte dos dois, a segunda grande zona também. No geral, uma batalha até próxima, né? E uma decisão até que dividida. Então tá aí, né? Os dois juízes gringos. Cara, é o mesmo cenário, inclusive, tá? De decisão do Adriel e os juízes gringos aqui pela situação do que a gente vai ver no Bruno Bar e o Éder, tá? O Juninho era quem estava tentando perseguir, foi meio que despachado, então digamos que esses juízes taxaram a lead do Lúcio, e já o Adriel não taxou tanto, talvez as duas ficaram mais parecidas, e ainda até na realidade viu que o Lúcio fez sim uma perseguição melhor, né? Que talvez viu que o Juninho estava sofrendo mesmo com o carro, talvez no final de semana, enfim, não sei certinho qual o critério o Adriel
utilizou aqui, mas eu acredito que o critério utilizado aqui pelos juízes gringos e é o mesmo formato de decisão que a gente vai ver mais pra frente foi justamente essa punição para o líder estar tentando despachar. Enfim, essa foi uma decisão talvez um pouco polêmica, mas bora para a próxima batalha. E aqui mais uma vez um empate, porque no desempate o Luquinhas acabou saindo com 3 pneus da pista. Então vamos mais uma batalha top aí pra gente apreciar, a primeira do top 16. Sartor contra o Luquinhas, Luquinhas melhor qualificado. Transição dupla no inside clip, os dois já vêm vindo muito bem. Entrando agora para a segunda zona externa. Sartor até talvez tomando um leve despacito, não sei. Dando aquela trabalhada no ângulo para manter a proximidade. O Luquinhas dá uma exagerada talvez no ângulo aqui. Transição. Sartor acaba se atrapalhando. Um pouquinho, né, talvez, pelo Luquinhas ter carregado muito ângulo. Às vezes o carro desacelera, quando carrega muito ângulo ele vai desacelerando. Às vezes o juiz pode ter interpretado isso, né, já pensando nos argumentos para o empate, né, porque no geral, que passada, meus amigos. E a gente vai para a inversão então agora. Olha a lançada que o Luquinhas aplica para cima do Sartor. Ele acaba ficando um pouquinho mais raso, mas vai aos poucos ganhando aquela... Eu não digo nem profundidade na linha, mas um ângulo, uma proximidade. Olha a transição dupla que ele aplica. Talvez acabe antecipando um pouco. O Sartor tira um pneuzinho, até vou voltar para replay, ó. Porque enquanto um antecipou e veio raso, o outro exagerou e tirou um pneu fora. Os dois se adaptam e aí acaba que encaixa, né? Porque os dois erraram. E aí vem agora então pro inside clip, vai fazendo um bom trabalho, ambos, meu amigo, transição insana por parte do Luquinhas e os dois finalizam a passada. Então assim, eu acho que os erros ali mesmo foram meio que em cima disso, né, no geral. Vamos ver. O Sartor mais profundo um pouquinho no muro no início, assim, né. Transição dupla. Luquinhas veio muito bem nessa parte aí, mais mímica que o Sartor, mas o Sartor também mandou muito bem. O Sartor tirou um pneuzinho por ali, né. Se o Luquinhas cometeu algum erro. Deu só uma ciladinha assim, o Sartor tirou um pneu. Os dois não foram 100% nessa parte. Vamos ver agora aqui. Ali, ó. Não parece até que o Luquinhas demorou tanto para fazer a transição, né? Será que talvez o Luquinhas devia ter passado de primeira? Será? Será? Deixe a sua opinião no chat, mas aqui foi one more time. E a gente vai ver de novo. Talvez o Luquinhas agressivando na lançada, vindo um pouquinho mais baixo ali também na chase. Pode ter sido uma puniçãozinha. Mas no final das contas, foi um empate unânime aí por conta dos nossos juízes que quiseram ver mais uma vez pouquinhas coisinhas que aconteceram aqui e ali, mas que no geral tiveram a decisão no One More Time. Como eu falei, o Lucas acabou cometendo um errinho ali na transição dupla do inside clip, ele veio muito dentro ali, talvez perdendo um pouco na fumaça, não sei, ou no momento da transição ele acabou tirando 3 pneuzinhos e acabou perdendo a batalha para o Sartor. Bora então para a próxima batalha. E aqui, né, não vamos nem precisar falar muito sobre a batalha, mas falar sobre um momento polêmico que é o Luiz Henrique, o LH, o Panda, contra o Renato Garcia. Aqui teve uma das primeiras vezes que a gente teve isso na nossa história do Drift, pelo menos da Ultimate Drift, eu acredito que seja a primeira, que foi essa situação. Teve o contato na largada, a gente sabe sobre a questão de, até puxar aqui o nosso querido regulamento, de que a largada tem que ser feito atrás do piloto líder, se o piloto perseguidor comprar a briga, comprar, né, o risco de largar atrás, depois lá nas batalhas, ele de botar o carro do lado e tiver um contato, o piloto perseguidor, né, ó, o piloto líder deve posicionar na largada conforme a orientação, ele pode lançar da maneira que desejar, a parte frontal do veículo do piloto perseguidor deve ultrapassar a traseira do veículo do piloto líder até que o piloto líder tenha realizado sua iniciação. O piloto perseguidor pode posicionar seu veículo em qualquer lugar atrás do veículo do piloto líder antes da iniciação. Então aqui, se a gente for pegar assim a risca dessa forma, até que na realidade o Renato estava de certa forma, se a gente for ver, aqui ele deu uma ultrapassadinha, mas ele mal e mal tinha passado para choque dianteiro, né? E não me parece que, né, me parece meio brusca a mudança de velocidade de percurso que o LH teve, né? O Renato continuou ganhando velocidade e o LH acabou mudando bastante a forma como ele estava lançando. Lembra que eu falei para vocês lembrarem da lançada do Gustavinho, que ele veio descendo e aí ele fez uma lançada de Furikai. Então, aqui eu acho que achei que o LH foi muito brusco, né? Não digo que foi feito na maldade, às vezes, né, distracionou o carro, ele
talvez se perder um pouquinho para não brigar com o volante, ele deixou o carro ir. Renato também não esperava, porque o LH não estava lançando assim. Pode sim o piloto alterar a forma dele de lançar, afinal de contas o piloto de líder pode lançar da maneira que ele quiser, iniciar da maneira que quiser, mas a gente não pode esquecer de uma das regras máximas que a gente tem um pouquinho mais aqui para baixo, de que é muito importante e que eu não cheguei a comentar sobre ela na live, né? Deixa eu achar certinho aqui. Aqui, ó. Que aqui é onde tem voltas incompletas na batalha. Os seguintes erros consistem em uma volta incompleta na batalha. O piloto perseguidor... Não, é esse aqui? Será? Esse aqui não. Um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para baixo. É esse aqui mesmo. Aqui, ó. Tá no meio, ó. Colisão considerada antidesportiva ou excessiva. Então, para não ficar até me enrolando muito, foi isso que foi interpretado pelos juízes. Independente de ser na maldade ou não, pode ter sido excessivo, né? Errou um pouquinho, plau, bateu, mas não parece, né? O Renato estava quase no limite ali de estar certo, de estar atrás do carro, né? E aí teve essa troca brusca aí de faixa aí, né? Do LH. E aí o Renato realmente não esperava isso, né? Tá vendo? Não parece que é o Renato que monta nele, né? Parece que ele vem pra cima mesmo. E pareceu bem uma lançada um pouco até precoce no meu ponto de vista. Mas independentemente disso, de novo, a gente viu o que aconteceu na pista. E na pista apareceu isso ao olhar dos juízes. Claro que fica complicada a situação quando o regulamento basicamente dá toda a liberdade para que o líder faça o que ele queira. E nesse caso, até na live eu sugeri isso e vou trazer aqui no vídeo também. No simulador, em várias pistas, tem uma linha, por exemplo, aqui no carro do Renato, traçar uma linha retinha assim para frente, que dividiria ou pelo menos colocaria um limite da faixa do líder. Ele só poderia fazer o furikai até esse limite para poder fazer a lançada, para que ele não ocupasse de fato a pista toda, que seria o caso talvez aqui de Londrina. Se isso tivesse aqui nessa pista, talvez o Gustavinho também não poderia ter descido até lá embaixo para fazer o furikai também, mas o LH não teria. Aí sim, de fato, o LH não teria visualmente falando, de forma literalmente escrita ali, sólida falando, uma regra para meio que se defender, para meio que ter o que reclamar, que tá rolando as reclamaçõezinhas aí, as polêmicas acerca dessa pancada aí nas redes sociais, enfim, acerca do regulamento. Mas a gente tem que lembrar dessa regra máxima aqui de que se a colisão for considerada antiesportiva ou excessiva, é sim considerado incompleta a volta do lead. E se o lead incompleta na batalha, o chase não tem o que perseguir. Na segunda passada, ou melhor, na primeira passada, porque o Renato classificou melhor, o Renato fez a lead dele, o LH fez a chase, e aí, nesse comparativo, o Renato levou a vitória da batalha. Beleza, gurizada? Então, só para passar esse feedbackzão certinho do que aconteceu nessa passada. Firmeza? Então, vamos para a próxima batalha. Ou polêmica, né? Bom, outra polêmicazinha que teve, né? Uma outra dúvida, que nem precisa trazer a batalha inteira aqui nesse caso, é Chico Horn contra Dudu. Nessa parte aqui que o Dudu teve o contato com o Chico, né? Não entendi o que aconteceu. Parece que o carro do Dudu saiu de frente, velho. Estranho. Tem drone? Tem replay? Só esse? Bah, mas aí dificulta a vida do peão, hein? Cara, o que dizer? Eu tava lá presente e assisti também. Pareceu muito que o Dudu perdeu a frente do carro, né? Ele tava com um pouquinho menos de ângulo aqui, a gente pode ver alguns pontos. Aqui ele encaixou até o ângulo, né? Ó, ele veio com bastante speed. Aqui é meio que a descer zone onde eles estão. E ele tá meio que atacando. Ele realmente passa com bastante velocidade, acaba tendo contato no Chico, meio que na descer zone, né? Então, o maior problema aqui foi justamente esse, né? Que o Chico tava mais pra frente, o Dudu, ó, aqui, ó, veio buscando aqui uma aproximação, pá, ó, menos ângulo, ó, menos ângulo. Agora deu aquela adicionadinha de ângulo, tipo, eu já peguei a speed que eu precisava, vou tirar um pouquinho agora no ângulo, só que talvez carregou demais ali, né, e talvez até na desaceleração aqui, ó, como o carro dele acaba saindo meio que sem ângulo, sabe? Talvez se ele tivesse mesmo com mais velocidade encaixado já no ângulo do Chico, seria melhor. Aí eu não sei meio que aconteceu não, mas infelizmente aqui um erro por parte do Dudu que custou bem caro aí na batalha, mas que gerou umas certas dúvidas aí também, umas certas repercussões aí no chat, enfim, nas redes sociais. Então tá aqui, ó, bem claro aí o momento. Com menos ângulo até que o líder, né, na DCL Zone, com bastante fumaça, meio que acelerando. Então teve esse probleminha ali
E aí o Chico bateu na traseira, ficou difícil o Chico segurar, tentou, né? Mas aí o carro rodou mesmo, não teve o que fazer. Enfim, só para responder essa talvez possível dúvida que teve entre Dudu e Chico, depois eles dois fizeram meio que um feijão com arroz e aí o Chico passou por conta da grande vantagem. Bora para a próxima batalha. E vamos agora então, batalha do Éder Rara contra o Bruno Bar. O Bar vem de lead primeiro, classificou melhor, o Éder na perseguição. E aqui uma que gerou confusão, que gerou uma certa dúvida, mas foi o que eu falei naquela hora da Lúcio contra Juninho, é? Então o Bar vem com não muita linha, não muito ângulo, pouca fumaça, demonstrando pouca aceleração também. Mais uma vez transição, letra raso, o Éder tira um pneu também. E agora os dois mergulhando para o inside clip. Transição final. Dá uma cortada na linha ali também o Bar. E aí o Éder também, acho que será que ele dá um contato no muro ali, tá, chegou meio cedo, foi pra cima do muro, ó. Tem por cima? Então tá lá, ó. Ó, Malemal pegando a zona, pouquíssimo ângulo, ó. O Bar aqui. Agora uma fumacinha no final, a gente vê a diferença, o Éder já com uma fumaceira desde lá de trás, com bastante ângulo. Ângulo esperado, eu sei que tem a questão de mímica, mas tem um ângulo mínimo, né? Em questão do lead tá andando para ele não estar despachando. Aqui basicamente é a mesma questão do Lúcio barra Juninho. Ó, a fumaceira do Éder, o ângulo, profundidade, queria até tirar um pneu, então ele errou também sim. Em relação ao Bar, que não sei o que rolou, ele acabou meio com um track dayzinho ali dos guri, hein? E aí na transição final também, ó, acabou cortando um pouquinho ali também a zona. E o Éder voou pra cima do muro, quase que deu, acho que bateu no muro lá no touch, chegou um pouco cedo, hein? Ô, Laia. E aí a gente vai então pra inversão. É, ó, tanto que essa traseira tava inteira e agora não tá mais. Ai, meu Deus. Vem pra lançar Jones. Bar na perseguição, o Éder veio bem. Dá um toquinho no muro, uma osciladinha. O Bar consegue corrigir bem ali pra manter a perseguição, a transição dupla. Fazer um bom trabalho. O Éder vem buscando o limite do limite da caixa. O Bar dá uma caidinha agora da caixa também, vem tirando o ângulo para tentar encaixar para cima do Éder, que espalha um pouquinho ali. E aí a transição estranha no final por parte do Éder. Mas o Bruno estava esperto ali, conseguiu transicionar junto. E aí vem para cima do touch goal. Então aqui o side by side. Diferenças lançadas, né? Uma chasing boa, uma Bar bem próximo na chase também. Transição dupla. A diferença, o Éder encaixando bem na lead dele, proporcionando para que o Bar fizesse uma boa perseguição. Acabou saindo mais cedo da caixa ali até o Bar. Opa, o Éder, perdão. A side clip um pouquinho espalhada e essa transição final aqui, que foi bem estranha mesmo, de fato, do Éder. Eu tava de spotter com ele, né, na etapa. E eu achei que com essa última transição a gente tinha perdido, tá? Porque eu achei que o Bar realmente tinha feito meio que um track dayzinho assim, ia ser punido na lead por conta de estar tentando despachar. Eu achei de fato que isso aconteceria, mas a última transição eu achei que teria sido o final para o Éder Rara aqui, né? E aí muita gente ficou um pouco pistola, mas se a gente for vir para a decisão, é exatamente o mesmo caso de Lúcio Turossi e Juninho, onde os gringos taxaram pra caramba a tentativa de despachada do Bar. Não estou dizendo que foi proposital, às vezes pode ter algum problema do carro, enfim, ele acabou errando mesmo, mas, de novo, a gente avalia o que aconteceu na pista. Então os juízes viram o carro do Bar meio que numa tocada meio despachando o Éder, taxaram a lead dele. Se eu não me engano, os caras até zeram às vezes leads assim, pelo menos em batalha. E o Adriel provavelmente deve ter botado muitos pesos, por exemplo, o Éder tirando o pneu na perseguição por conta própria, porque ele passou do ponto, né? Ele não estava na mímica do barco, estava mais raso. O Éder errando, dando toque no muro na lançada, tomou uma punição na lead ali por conta disso. E a transição final do Éder lá que ele acabou cortando, que foi realmente onde eu achei que teria custado a nossa batalha. Mas é isso, então um ponto de vista complicado aí para também os pilotos do Ultimate ficarem ligados aí acerca das voltas de lead. Tem que tomar muito cuidado para manter a agressividade, manter o ângulo, manter a linha, para que os juízes não taxem. Duas batalhas desse final de semana, decisões foram taxadas por causa disso. Então vamos abrir o olho para que nas próximas etapas a derrota não venha por causa do mesmo motivo. É para isso que servem as análises, né? Enfim, bora para a próxima batalha.
E a batalha final, então, pra gente ter aqui pra finalizar o vídeo. Sei que o vídeo ficou mais longo, mas a gente trouxe as duas categorias, falou sobre as nossas polêmicas, trouxe aí pra vocês aí as decisões, as análises e tudo mais, até com um pouquinho de colinha que eu troquei ideia assim com o Adriel, que é um dos juízes ali. Então vamos agora pra batalha final, vem Xerife Barão na lançada e o Márcio Cabeça acaba se atrapalhando com a lançada, que eu achei meio estranho assim do Xerife. Consegue manter ainda assim, vem pra transição no inside clip. A segunda parte da transição agora pra segunda zona externa. O Xerife vem fazendo um bom trabalho, botando bastante de ângulo. Mas o Cabeça vem com uma certa dificuldade de manter a aproximação, vai cortando bastante linha. Quando engata a marcha, vai embora, né? Vem um pouquinho raso ali o Xerife na mergulhada, mas passa bem no inside clip. A transição final, vem agora os dois carregando velocidade pra buscar aproximação lá pra cima do Totigo e finaliza a passada. É boa batalha. Estranha essa lançada do John Barian. Uma lançadinha. Ô, de acho. Tipo, parece mais que é o João que desacelera do que o Cabeça que pula pra cima dele, né? Polêmicas? Polêmicas? Vem que o Cabeça na própria live falou que tinha perdido, né? Então, F. Vem pra inversão agora, mais o Cabeça vem na liderança. Xerife Barão na perseguição. Vem os dois agora buscando a primeira zona externa. Acaba ficando um pouquinho mais raso aí o Cabeça. Enquanto isso, o Barão tá ali próximo, tenta antecipar um pouquinho a transição. Espera pra poder encaixar o ritmo do líder dele. Vem os dois buscando a segunda zona externa ali. O Márcio Cabeça fazendo um bom trabalho, mais uma vez um pouquinho mais raso. Vem os dois agora no inside clip. E transição final, acaba cortando bastante a linha ali no final, parecendo bastante até com a passada do Éder, né? Esse final aqui do Cabeça. E aí ele já tinha uma estranhada na perseguição. E a liderança dele teve alguns probleminhas também, né? Mesmo que os juízes taxem essa lançada do Barão e perdoem um pouco esse erro do Cabeça no início, acredito sim que o Xerife Barão saiu vitorioso aí pra cima do Márcio Cabeça. E sendo assim, então, né? Nós finalizamos esta etapa. Cadê? Eu já tava ali citado? Eu tô aqui, ó. Embaixo da câmera aqui, ó. Não vai dar pra ver aqui, ó. Da Sica, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá o Buster. Tem o cara de jalequinho aqui. O Buster e o Mídio Thiago Santana mais pra lá. Eu tô entre esse carinha aqui e o Buster, que tem o cara de câmera lá de pé. Eu tô ali, ó. Só a cabeça. Eu tô com esse boné aqui mesmo. Só a cabeçuta. Só a cabeçuta ali, ó. Tranquilote, tranquilote. Filmante. Vai sair aí o vídeo do dia de spotter, hein? Gravamos tudo. Mas é isso, gurizada. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal. E tá aí, então, Xerife Barão P1 da etapa. Márcio Cabeça P2, Éder Rara P3, Matheus Sartor P4, Bruno Bar P5 e Luquinhas foi o melhor qualificado. Provavelmente sim, Sartor se mantém na primeira colocação do campeonato, Xerife Barão segundo colocado, Márcio Cabeça provavelmente na terceira colocação. Aí eu já não lembro os outros, né? Porque daí ia forçar muito a minha cabeça. Mas enfim, gurizadinha. Esse foi o vídeo de hoje, já também trazendo os dois pódios para vocês darem o bizu. Ainda vai ter um vídeo aí do novo quadro que vai sair essa semana ou na outra, trazendo atualização dos pontinhos, de tudo que tá rolando aí do Ultimate Drift do Campeonato Brasileiro, que a gente acompanha faz bastante tempo. E agora estamos envolvidos aí na equipe de pilotos, também junto com o time Fueltech, captando conteúdo, fazendo presença e sonhando com o dia que a gente vai estar na pista disputando porta a porta com esses caras. Firmeza? Se você gostou do conteúdo, das análises, deixa a sua opinião aqui nos comentários, também deixa teu like no vídeo, considere se inscrever no canal para não perder nenhum desses conteúdos, também as transmissões que a gente traz aqui nos campeonatos ao redor do mundo, traduzindo o que dá, né? Porque, né, ao redor do mundo é muita língua e a gente basicamente só sabe inglês, e olha lá mesmo. Então, assim, traduzindo o que dá para nós traduzir, mas acompanhando principalmente os brasileirinhos ao redor do planeta, disputando e levando o nome do nosso país para outras terras drifteiras. Firmeza? Então, se você curte esses conteúdos, considere se inscrever e ativar o sininho aqui do canal para ajudar o crescimento do mesmo. Firmeza? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu sou o Raikamachi, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!